Fala pessoal, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, depende do horário que você está assistindo o nosso ManzaCast, nosso canal de podcast. Lindo, maravilhoso, né? E apaixonante. Ó, tô cada vez aumentando mais aqui o negócio aqui. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, trazer lojistas, falar tudo sobre a área da construção civil, da nossa região e do mundo, beleza? E queria agradecer aos nossos patrocinadores, Estilo Movelaria, gratidão ao Jean, Marcelo e a Obra Tec Projetos. Hoje eu tô aqui com dois convidados queridíssimos. É um casal. Vamos lá, Jaqueline e Samuel Fumagalli. Fala, Jaqueline. Fala, Samuel. Beleza? Beleza, e aí? Tudo bom? E aí, Samuel? Bom, Samuel tá um pouco tímido ali, ó lá. Tudo bom? tudo certo. Tudo certinho? Beleza? Só o começo. Não, tá tranquilo. Pessoal, eles são daqui de São José, fazem obras, né? Projetos de arquitetura. Fale um pouquinho da Fumagalli. A Fumagalli hoje ela é focada em projetos de arquitetura de alto padrão. Então, nós fazemos bastante projetos residenciais. A gente tem um forte também com projetos comerciais, corporativos. E nós fazemos a parte de acompanhamento de obra também. Então, como você falou, nós somos um casal. Eu sou a arquiteta que fico mais na parte de gerenciamento dos projetos e o Samuel, o engenheiro que é o Samuca. É o Samuel, o famoso Samuca. Show de bola. Ele fica na parte da administração da obra. Samuca, chega mais um pouquinho aqui próximo do microfone. Agora eu vou jogar um desafio direto pro Samuca, hein? Quem é o Samuel? Bom, meu nome é Samuel, engenheiro na Fumagalli. E minha função é tanto aproximar o cliente, fazer o contato, explicar a nossa forma de trabalho. Sim. Então, toda a parte comercial, eu estou presente, os clientes me conhecem antes de iniciar o projeto. E depois também facilitar a vida do cliente durante a obra. Beleza. E você é daqui de São José? Não, sou de Ribeirão Preto. Cresceu lá em Ribeirão? Eu vim para São José em 2000... Conta aí um pouco dessa história lá. Bom, eu vim para São José... Mas você veio para São José para estudar? Menino? Não, eu vim em 2002 para estudar. Engenharia já? Engenharia aeronáutica, na verdade. Então... No ITA? No ITA. Eu sempre... na verdade, assim, a minha família toda... Tenho boa parte da família de arquitetos. E eu sempre tentei me afastar dessa área. Nunca tentei estar próximo dessa área. Olha a enrascada aí. Olha a enrascada aí. Em 2006 conheci ela. O pai é engenheiro também? Não, meu pai não. Não, só a parte da família mais distante. Dos tios, padrinhos, todos eles trabalham com... Todos os tios são arquitetos. Arquitetos? Todos os tios. Arquitetos mesmo. Entendi. Cara, você... Não consegui fugir. E o ITA? Foi uma forma, sonho de criança. Cabeção, hein? Cabeção. Bem nerd. Bem nerd, isso eu assumo. Com orgulho. É verdade? Porque, puta, super disputado o ITA ali e tal. Foi. Engenharia aeronáutica, né? Foi. O pessoal sonha trabalhar lá, vou construir avião, trabalhar na Embraer. Foi a ideia, mas tentei... Você chegou a ser militar ali? Só o primeiro ano, que é obrigatório, né? Sim. Aí depois não, segui a carreira como civil, o restante da faculdade. Sim, eu sou lá do CTA, eu vi a galera lá marchando e tal, tudo. Tenho bastante gosto, apreço, gosto muito ainda, né? Mas não segui carreira. Da engenharia aeronáutica. Nenhuma das duas, né? Nem a militar, nem da aeronáutica. Mas você chegou a se formar no ITA? Não. No final do último ano, eu resolvi desistir da parte da engenharia. Sim. Mas você terminou alguma engenharia ou... Sim, sou engenheiro civil hoje. Ah, entendi. Foi para civil. Fui para civil depois. Lá mesmo? Não, lá não. Até por limite de idade, não teria como voltar para lá. Ah, tá. Eu não sabia que tinha esse negócio de limite de idade. Se não me engano, acho que é 25... Na época era 23 ou 25 anos de ingresso. Mas você já pulou lá pro final. Agora eu vou voltar. Aí você tava, era menino, falou assim, você é engenheiro aeronáutico? Na escola ainda? Não, na verdade, se voltasse... Eu sempre fui muito nerd, muito bitolado. E aí eu ouvi alguma coisa de astrofísico. Sim. E eu achei uma palavra difícil.
Astrofísico. É isso que eu quero ser. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Eu ouvi isso, eu falei, não, quero ser. E aí descobri que tinha uma profissão, nem sei se isso existe, nunca pesquisei. Astrofísico nuclear. Ah, deve ter. Então eu falei assim, quero fazer isso daí. E quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu estava conversando com o professor de física. Aí eu perguntei qual a faculdade mais difícil. Aqui ou lá em... Lá em Ribeirão, ainda estudava lá. Eu perguntei qual a faculdade mais difícil que tem para entrar. Que eu queria ir para a NASA para ser astrofísico nuclear. Queria me desafiar nesse sentido. Aí ele falou sobre o ITA. E aí eu foquei nessa parte do ITA e fui para a parte... Falei, qual a engenharia mais difícil, né? A ideia de me desafiar. Ele falou, não, engenharia aeronáutica. Eu falei, então eu vou para lá. Sim. Mas não era o gosto da aviação, gosto muito, mas não era o gosto de trabalhar por isso. Era o gosto de estudar? Pelo desafio, de estudar e pelo desafio. Então, vai ver que você tinha um perfil assim, acadêmico, coisa do tipo. Ou tem esse perfil acadêmico? Gosto muito. Não sei se você identificou com o que eu falei. Sim, eu gosto muito da parte de dar aula do tablado. Né? Dei aula durante muito tempo. Tive uma escola em São José durante um bom tempo também. E até em obra hoje, eu reúno o pessoal e brinco de aulinha, né? Falo, não, vamos explicar como fazer por aqui. É interessante, bacana. E aí, agora vamos lá. Jaqueline. Quem é a Jaqueline? Conta pra gente aí. Bom, a Jaqueline é de São José, mas não é do ITA. Conheço... Nossa, a gente é aqui de São José. Você é daqui de São José? Sou. Então, a gente... Cresci aqui, conheço todo mundo. Então, rodava a cidade. A gente tem... E cada história... A noção... Tinha um fusquinho. O ITA a gente tem a noção que nossa, Sim. Disputado de fato né? Sim. Mas eu nem tentei, tá? Já... Eu também não foi pra mim. O meu foi o Univap mesmo. Eu também me formei na Univap. Então, quem eu sou, né? Eu, desde pequena, sempre fui muito criativa, sempre fui a desenhista, sempre fui desenhista da turma, desenhista da família. Você morava onde? Morava no Jardim Uirá. Sim. No Jardim Uirá. Na verdade, não, mentira. Eu morava na Vila Industrial. Vila Industrial. Morava na Vila Industrial, aí eu estudava na época na Casinha Verde, que existe até hoje essa escola. E eu era a desenhista e tal, então sempre gostei muito de desenhar. Já tinha, na veia, desenho desde tal. pequena. Eu com 2 anos de idade, minha mãe conta da professora chamar e fala assim, olha, o desenho dela é diferente, ela já desenha igual um adulto, né? Então eu sempre gostei muito de desenhar. Então... Quem me conhece desde pequeno sabe, é relacionado a desenho. E quando eu descobri que eu poderia ganhar dinheiro desenhando, eu falei assim, meu Deus, Sim. Aí você já era mais adolescente, Sim. já estava na escola ou no 2º grau, já pensando em o que vou fazer de profissão ou não? Não, na verdade, assim, eu não estava nem... Deveria estar no, sei lá, 5ª série, mais ou menos. Sim. Aí foi quando os meus pais começaram a construir, né? E eu lembro disso, que eles construíram um sobrado com uma escada. Eu acompanhei aquela obra inteira e eu fui tendo esse gosto. Lá no Irá. Lá no Jardim Irá. Sim. Aí eu fui tendo esse gosto e mais pra frente, eu até pensei, quando eu tava pensando em profissões, pensei em fazer moda também, mas aí o lance da construção, assim, me chamou. Sim. Então, aí eu me formei aqui na Univap, me formei em 2012 e, na verdade, eu fiz design de interiores no Senac. Em São José mesmo? Em São José. Você estava no 2º grau ainda, fez design ou foi Não. Depois do 2º grau? Depois do 2º grau. Eu me formei no Estevão Ferri. Conheço. Ali no Jardim Paulista. Monte Castelo. Monte Castelo, né? Isso. Me formei lá e de lá... precisava fazer alguma coisa. Meus pais me colocaram como é que é o nome? Onde que eu fiz lá? Sesc, Senac? Senai. Por quê? A parte do meu pai, toda a família, são todos engenheiros elétricos. Sim. Ou trabalham como eletricista e tal. Porque os meus pais, o meu pai, na verdade, ele é de Cachoeira de Minas. Uhum. Você conhece Cachoeira de Minas? Não conheço. É aqui no sul de Minas, do lado de uma cidadezinha que chama Santa Rita. Conheço Santa Rita. Que tem uma faculdade... super top. De elétrica, né? Engenharia elétrica muito famosa lá. E, inclusive, o meu avô,
Foi o único eletricista da cidade da época. Ele tem uma rua lá com o nome dele e tal, como conhecido. Então, meu pai falou assim, não, vai fazer elétrica. Fui. Da família, né? Ele já estava conhecido ali e tal. Não, vou fazer elétrica no Senai. No Senai. Aí eu falei, não dá. Só que ao mesmo tempo eu falei, não, quero fazer alguma coisa relacionada a desenho e tal. Aí eu fiz... Tinha lá? Não, aí eu fiz no Senac. Eu fazia Senac de tarde, o design de interiores, e de noite eu ia pro Senai. Aí eu abandonei o Senai, me formei no Senac. E depois que eu me formei no Senac... Aí já é totalmente relacionado à arquitetura, né? Design de interiores, você falou? Sim, design de interiores. Aí é bem relacionado. Que aí você falou que era boa em desenho, tal, tudo. Então, se encaixava perfeitamente. Sim. Inclusive é uma das coisas que eu trabalho bastante hoje, né? A parte de interiores. Aí eu quis me aprofundar. Mas aí eu fui fazer arquitetura e estamos aí. Fez na Univap a arquitetura. Fiz na Univap. E quando você fez a arquitetura, durante a faculdade, você teve algum trabalho? Trabalhava em algum escritório? Estagiava na área da arquitetura? Fiz Trabalhava fazendo alguns trabalhos? Conta pra gente aí. Fiz bastante estágio. Eu, na verdade, eu tinha muita vontade de saber como era. Então, na primeira semana da faculdade, eu já procurei um estágio. Quando você fez o design de interiores, você conseguiu algum trabalho ou foi só um aprendizado? Não, foi só um aprendizado. Consegui um trabalho, assim, não. Assim, um trabalho que você ganha alguma coisa, não. Eu fui falando pros vizinhos, amigos de familiares, para poder ajudar a fazer alguma coisa, entendeu? Mas trabalho, não. Também era muito novinha, né? Eu deveria ter uns 18 anos, que eu entrei na faculdade com 19. Então... Tá certo. E aí, quando você estava na faculdade, você lembra com quais pessoas você trabalhou na cidade aqui? Sim. Eu trabalhei com os arquitetos bem renomados aqui. Eu trabalhei com a Valéria Costa. Conheço minha cliente. Essa cliente. Queridíssima. Sim, trabalhei com ela, aprendi muito com ela. Trabalhei com a Dani Resch. Sim. Trabalhei com o Fábio Rocha. Fábio Rocha, conheço também. Trabalhei também... Conheço todo mundo, né? Eu trabalhei... A cidade aqui. Eu trabalhei com Difícil não conhecer, mas se não conhecer, quero conhecer. Trabalhei com a Vanessa Schreiner e o Bevilacqua. Ah, Vanessa? Sim. Trabalhei com Bevilacqua, meu amigo Eduardo. Ô, Edu, cadê você, hein? Tá faltando você aqui no nosso podcast aqui. Sim, nossa, aprendi demais. Demais com eles. Muitos projetos ali, muitos detalhes, o projeto muito detalhado. Não sei como que era na época, nossa, mas é bem detalhado o projeto. Na época a Vanessa, ela atuava, né? Sim. Então eu trabalhei com ela, trabalhei com a Mariana Biondi. Não sabia que a Vanessa tinha trabalhado lá também? Sim. Eu, na verdade, fui estagiária da Vanessa. Né? Então eu peguei, só que era tudo no mesmo escritório. Então eu também acabava ajudando o Eduardo e trabalhava com a Vanessa, com todo mundo ali. E ela é prima da Mariana Biondi, que eu fui estagiária da Mariana antes. Eu acho que a Mariana hoje, ela tá pro Rio, pra São Paulo. Mas também fiquei bastante tempo lá. Então eu fui... Nossa, trabalhou bastante. Trabalhei bastante. É bom, né? Aprende, o aprendizado ali não tem igual, né? Aprendi muito. Porque, na verdade, se você fizer só uma faculdade, não adianta nada. Você sai lá no final e uma coisa não é a sabe faculdade, nada, outra né? coisa é o mercado de trabalho, né? Saber fazer, né? Saber fazer. É outra coisa. E a nossa profissão você precisa saber a parte do desenho, do projeto, você precisa saber a parte da obra, você precisa saber da parte do material. Então é um conjunto. Você tem que estar no dia a dia. Nossa, inclusive, nem fala, porque hoje lá é uma loucura. Muita coisa envolvida. É uma loucura. E hoje lá no escritório mesmo, todo mundo que entra lá fala que é o intensivão fumagalho, né? Porque eu falo, eu fiz esse intensivão. Ele fez. Antes de entrar como sócio. É isso aí. Agora o Samuel, aí você foi lá, se formou em engenharia. Fugi da engenharia. E como é que foi as suas experiências? Olha, se falar sobre engenharia, foi mais com a Jaqueline. Da parte da arquitetura, da construção, até da própria engenharia mesmo. Foi muito com ela a minha experiência. Então, a gente se conheceu na faculdade, cada um trilhando o seu caminho. Lá na Univap? Na FEAL, lá embaixo? Conheci. Na fazendinha? Ele estava no ITA, no segundo ano do ITA, e eu estava no segundo ano
Na Univap, na Fazendinha lá. Eu estudei lá. Famosa Fazendinha. Eu assisti muita aula lá, né? Porque eu estudava de manhã, aí trabalhava à tarde. Eu estudava e trabalhava à tarde, na área da educação, na verdade. E à noite, que ela Você ia... dava aula? Nessa época, eu dava plantão, na verdade. Aula particular e plantão. Plantão de tirar dúvidas no poliedro, nessa época. E aí, à noite, era a hora de eu sair com ela, né? Da gente ter um tempo junto. Ela tinha faculdade, eu assistia aula com ela. Vocês se conheceram na cidade, hein? E meus amigos adoravam que ele ia lá na escola à noite, porque a gente... Já pegava umas aulinhas com ele. Exatamente. Deixa eu dar uma sugada aqui. O Samuel chegava, todo mundo de TP, lá vem o cabeção, hein? Mas eu gostava, parte de cálculo, né? Principalmente cálculo 1, física experimental. Sim. Né? Que tem um pouco de cálculo. Nem me lembra disso. Física experimental. Quem foi o cara que inventou isso? Não, e ele Essa é a parte adorava. fácil da vida. Era pra gente ficar junto, ele ficava ajudando o pessoal. Nossa. Era bom. Ficar bebendo lá embaixo, ajudando o pessoal, é gostoso. Show de bola. E aí você... A flechinha foi flechado. Isso foi desde o primeiro dia, mas por ela, não pela área da construção civil. Mas e aí? Vocês namoraram durante a faculdade? Um tempo depois ainda. Um tempo depois a gente... E aí ela estava trabalhando nesses escritórios, né, de outros arquitetos, aprendendo lá. Sim. Acho que quando a gente se conheceu, eu trabalhava com Bevilacqua. Acho que sim, perto do shopping, né? Ali perto do shopping, eu trabalhava lá. Do lado ali, né? Onde é hoje, né? Hoje, até hoje é lá, né? Faz tempo já. E em que momento que você começou a trabalhar com ela? Casaram? Foi... Ficou... 5 anos depois de casar, né? Mais ou menos. Casaram... Ih, peraí, que eu... É que na verdade... Explica esse chi aí. Eu falo... Vai. Não, no começo, ela me pediu ajuda. Ela pediu uma ajuda. Na época, eu ainda trabalhava na área da educação, né? E ela me pediu uma ajuda, eu falei, tudo bem, eu não gosto, mas vou ajudar. Que foi quando eu fui fazer... Eu fiz umas mostras de arquitetura. Eu fiz Casa Cor, fiz Campinas Decor, bem no começo, assim. Eu precisava de ajuda, não tinha ninguém. E eu falei, Samuel, eu preciso da tua ajuda. Isso aí. Da tua ajuda. Resumindo a história, eu entrei pra ajudar. A força. Como, vamos dizer, com estagiário e fui mandado embora. Ela me mandou embora. Eu mandei embora, não deu certo. Foi? Brigaram? Não briguei com ele. Eu falei assim, não dá. Eu gostei muito, quero muito que você trabalhe comigo, mas eu preciso que você estude mais, se especialize mais para poder trabalhar comigo. O ITA não é suficiente para trabalhar aqui. O ITA não foi suficiente, entendeu? E aí? E aí foi um tempo, mas foi pouco tempo longe. Acho que questão de meses, assim, longe, cada um no seu caminho. Até que a gente se encontrou profissionalmente. Mas aí brigaram e separaram até o namoro aí? Não, a gente já era casado. Já era casado. A gente já separava bem a parte pessoal e profissional. Isso foi em 2014. Foi em 2014. Foi no que a gente fez 2 mostras, né? Casa Cor e Campinas Decor. Foi 2014. E uma aí outra depois a Fumagalli, que aí a gente abriu mesmo, eu e você, né? Que a gente voltou, foi 2016. Foram 2 anos. 2 anos se preparando. Então aí a gente fez uma reunião em casa mais de cunho profissional. Vamos conversar profissionalmente. E aí a gente foi decidir para onde que a gente ia. Tanto a Jaqueline e a Fumagalli, quanto eu e a Fumagalli. Então a gente teve que decidir ali 2 CPF e um CNPJ para onde que tudo ia. Certo. Então foi uma reunião... Isso é importante, mas vocês chegaram a fazer um planejamento, tal, tudo, vamos montar a empresa, a gente vai fazer isso. Com atribuições. A atribuição sua é essa atribuição sua. Na verdade, a Jaqueline... Cara, isso é muito importante. A Jaqueline, ela é bem focada. Então, ela chegou e falou assim, olha, eu e a Fumagalli somos isso hoje, né? Na verdade, até com o nome, né, da Fumagalli. Você me corrige aí, que faz tempo. Fumagalli é você? Ou é você? Não, Fumagalli, na verdade, é dele. É o sobrenome dele. O direito assinado para ela. Que eu comprei. Você herdou Não herdou. Não, eu herdei, né? Que aí quando eu me formei já como Fumagalli, né? Porque eu casei e depois que eu me formei. Eu me formei já estava casada. Só que aí, assim, eu comprei legalmente o Fumagalli para mim. O Fumagalli é meu. Tá lascado, hein? Eu falo para ele assim, Tudo certo. eu falo assim, se você quiser arrumar uma... Comprei o Fumagalli.
comercialmente é Eu dela. comprei. No ramo da arquitetura, comercialmente é dela. Exatamente. Sim, eu comprei a gente alguns, tem que se prevenir. alguns nomes também, alguns... Porque... Tem. Né, vai indo, vai passando. Hoje a gente tem a mesma idade, né? Mas o homem, ele vai ficando mais velho, aí vai se interessando umas novinhas. Pode se interessar pelas novinhas, mas o fumagalho é meu. Entendeu? O nome é de Isso, papel passado já, literalmente. Não, beleza. Mas conta aí sobre esse... Vocês sentaram sério, fizeram um planejamento. Conta sobre isso aí. Isso é muito importante, tá? Por quê? As pessoas querem abrir ou querem empreender num ramo de arquitetura, tal, tudo. E vocês chegaram e falaram, não, vamos montar aqui um plano de negócios. Cada um vai ter a sua atribuição. Certo? Quem vai falar? Sim, não, a gente fez exatamente isso, né? Brincadeiras à parte, mas a gente se dá muito bem, tá? É que a gente gosta de encher o saco, assim, mas eu falo que a gente, além de sócio, casado, a gente é muito amigo. É lógico, tem que divertir um pouco, né? Então, senão tem graça. A gente pega muito... Fica muito sério, né? Um no pé do outro, assim, né? Mas é o seguinte, eu tinha um escritório antes, ele estava dando aula, e o Samuel, ele é muito inteligente. Imagino. Ele é muito inteligente. Ele, assim, ele ia comigo às vezes me ajudar, ou se não, ia em algum lugar assim comigo. O cara tava ali, me ensinava o que eu tava falando, o que eu tava mostrando, sabe? Aí, e todo mundo falava assim, olha, vocês dois juntos... Vão bombar. Vão bombar. Sim. E ele, não, tô aqui e tal. Aí um dia a gente chegou assim, Samuel, vamos. Ele falou, quer saber? Vamos. Então vamos. Então a gente sentou e falou assim, então agora não é mais a Fumagalli Arquitetura, né? É Fumagalli... Não, é isso mesmo. Não é, é a Fumagalli Construtora. Fumagalli Arquitetura e Construção. É Fumagalli Arquitetura e Construção. Certo. Né? Juridicamente falando. Juridicamente. Então, o que a gente fez? Vamos fazer assim. O meu forte é projetos. O teu forte é a parte da execução. Certo. Então, nós montamos uma construtora para a Fumagalli. Tanto é que a gente tem a construtora, só que a construtora ela é específica para Fumagalli. Certo. Por exemplo, se alguém chegar assim, você tem a planta, você constrói... De outro arquiteto, não faço. Constrói. Você só constrói o que você mesmo projeta. Exatamente. Mas assim, a gente não tem a mão de obra, a gente acompanha essa obra. Mas por quê? Né? Não é porque, só faço o meu. Não, é pra gente poder se dar bem, porque já tem uma linguagem do nosso projeto, o Samuel já tá ali no escritório, já tá vendo tudo, né, como é, então o trabalho foi melhor, é bem melhor quando tá tudo junto, né, então a gente ficou assim, Samuel, você fica na parte comercial, financeira e obras, e eu fico na parte do relacionamento... De arquitetura. Arquitetura e gerenciamento do escritório. Então, certo. Hoje eu, assim... Até às vezes eu falo, nossa, parece que eu não fiz nada, mas fiquei o dia inteiro gerenciando toda a equipe, tudo e tal. E... Sei bem como que é. É, né? Opa! Então... Aí tem parte de marketing, tem parte de investimento. Aí nossa cabeça não para, Tem né? muitas pessoas para você conversar. Muitos assuntos para serem resolvidos. O tempo todo. E tem o nosso pessoal também, né? Então... pessoas que eu digo são os internos e os externos. Exatamente. Então, aí tem os clientes, tem os funcionários, tem os fornecedores, tem os prestadores. Então... E deixa eu perguntar pro Samuel aqui. Samuel, nessa parte de que você faz aí de gerenciamento de obras, como funciona? Conta pra gente aí. Na verdade, a ideia da construtora, na verdade, acho que assim, tudo... É isso? Tudo gerenciamento de obras? Exato. Tá. Tudo o que a gente sempre pensa é na solução final. Não como um produto. A gente tem um produto, como todos eles, como nome de mercado, para facilitar. Mas tudo é pensando na solução final. Né? O que a gente trabalha... Isso sempre foi a ideia da Jaqueline. Trabalhar como solução de facilitar a vida do cliente. Certo. Então, por exemplo, todo o processo criativo... processo interno da Fumagalli, da parte de projetos, o processo de desenvolvimento de projetos, todo ele é pensado a facilitar a vida do cliente. Um dos pontos, eu vou começar antes, porque foi de onde surgiu a construtora, na parte de projetos, mas eu vou chegar lá.
é importante para a parte de projetos com a Jaqueline, o cliente não vai chegar e falar assim, eu quero madeira, eu quero preto, eu quero essa cor. A gente sempre trabalha nas sensações, em perguntas mais simples e nós proporcionamos as soluções mais fáceis. Então, é mais tátil para o cliente. E é onde a gente foca. Solução, qual sensação você quer? O que você quer fazer? E na parte de obra, a Jaque sempre verificou antes uma dificuldade muito grande de comunicação e de gestão de obra. Então, Nem fala. Nossa, a obra Fumagalli é um bicho de 7 cabeças, né? Ela Nossa, tem que ser de alto padrão porque é muito particular. Mas sou muito detalhista, nossa. E a ideia da Fumagalli é deixar essa comunicação interna. O que o cliente quer é o resultado final. Então, que nem eu brinco com alguns clientes, né, que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu falo assim, olha, hoje em dia, gerenciar a obra nada mais é do que semanalmente você recebe o status da sua obra, você não precisa estar aqui. Sim. Tanto é que a gente tem muito cliente de fora. Semanalmente você recebe o status da sua obra e fotos da sua obra, né, com todos os gráficos, como que está o cronograma dela. Os PIX para você pagar, então você só paga. E o Muito resto, importante. que é importante, e o resto você deixa com a gente. Então a gente faz toda essa gestão. Se Sim. tem algum imprevisto, que a única ação necessária do cliente na obra é decidir onde ele vai sacrificar, se é no custo ou no prazo. O resto a gente controla toda essa parte de obra. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente vai começar aqui desse lado e vai terminar ali desse lado. Ixi. O cliente chegou lá, quero fazer um projeto. Como que é lá na Fumagalli? Você vai fazer o briefing com o cliente e tal. Sim. Conta aí pra gente. O primeiro contato... Aí depois que eu chegar, vocês entenderam, né? Que Na vai verdade, daqui pra começa lá. do lado de cá. Começa do lado de cá? É que, na verdade, é um ping-pong, né? Vai pra ele, vem Fala aí, depois vem como pra é que mim. é então essa verdade, pegada aí? O cliente chega comigo. Ah, é? É. Beleza. Ele é o comercial. Você é o comercial? Sim. Massa. Então conta aí. O cliente chega, a gente sempre tenta entender a real necessidade do cliente para oferecer a melhor solução para ele. Então, nós queremos entender. Não é só chegar e falar assim, olha, eu quero reformar meu apartamento e tenho tantos metros quadrados. Eu quero construir uma casa, eu tenho tantos metros quadrados. Não é isso. A gente quer entender, para dar um nível de pessoalidade, a gente quer entender o que ele necessita, né? Por mais numérico que pode ser, a gente tenta humanizar. Esse é um dos grandes diferenciais que eu vejo no Fumagalli. Então, a gente tem humanizar e vai comigo. Enquanto eu faço toda a pré-análise, encaminho para ele a proposta e a melhor solução que atende ele no prazo dele, dentro dos produtos que a gente pode oferecer, aí toda essa parte para desenvolvimento de projeto entra na fila de projetos e entra na parte de relacionamento que aí vai com ela. Tá, mas primeiro você fecha o projeto. Exatamente. E aí depois do projeto, é lógico, você precisa do projeto para poder ter um orçamento, negociar um gerenciamento. Sim, sim. Aí você fechou o projeto. Aí pinga para ela. Aí vai para a parte de projetos na Fumagalli. Aí vem Legal. pra mim. E aí, a gente tem um programa de necessidades, né? Na verdade, é criado na hora uma área VIP do cliente. Ele entra com login e senha e começa toda a parte documental. Na onde isso, a área VIP? Área VIP no nosso site. Ah, no site? Ele mesmo vai preenchendo uma ficha ali? Ele mesmo, ele preenche uma ficha, mas na hora do cadastro, né? Sim, todo nosso atendimento hoje, bem antes da pandemia, para alguns clientes de fora, a gente tem um atendimento todo digital. Se o cliente tem a necessidade de vir e conversar e passar, também existe isso. Mas hoje é tudo digital, desde o cadastro, programa de necessidades, inspirações. Aí eu preciso que ele faça um programa de necessidades. Nesse programa de necessidades, eu quero saber o dia a dia dele, o que ele espera, por exemplo, se é uma pessoa que já tem uma rotina em casa, aí eu pergunto qual a rotina que você quer manter, qual a rotina que você quer banir, né? Então, eu vou pensando em tudo, vou juntando para criar a melhor solução para eles. Eu não pergunto assim, você quer um piso de porcelanato, você quer um piso vinílico? Não, eu vou querendo... Sim, primeiro a necessidade, né? Eu quero saber para você montar ali o caminho, como vai ser a distribuição da casa dele, se tem escritório, onde vai ser o escritório, se é mais particular, se ele recebe pessoas. Isso, exatamente. Mas o que a gente foca muito, eu quero saber assim, qual é a sensação que você quer? Quando você imagina a tua casa, o que você sente? Né? O que você quer? Você imagina um lugar amplo, você imagina um lugar escuro, você imagina... Claro, confortável, espaçoso. Cada um tem uma sensação diferente, né? Então, eu pego toda a nossa experiência, né? Em relação até à especificação de materiais, que isso é uma coisa muito importante.
E o nosso conceito, porque o cliente, quando chega na gente, ele já deu uma olhada nos nossos projetos. Então, ele sabe a linha que a gente trabalha, né? No Insta, você acha assim, o cliente vai lá, busca no Insta e tal? Sim. Busca no Insta, busca no Google, né? E busca... A gente tem muita indicação. Hoje a gente tem muita indicação. Legal. Como a gente faz muito corporativo, então a gente tem algumas empresas fixas, assim, né? Então, a gente tem bastante material por conta disso. Legal. Né? E aí a gente faz todo esse briefing, eu sento com a minha equipe, né? Então, hoje, lá na Fumagalli, a gente tem assim, eu que a parte, o Samuel comercial, depois eu a parte... desenvolvimento de projeto. Gerencial, eu gerencio a equipe. Aí eu demando ele e lá dentro do escritório, arquiteto de relacionamento. como que é o escritório lá? Conta pra gente. Então, aí eu pego esse projeto e mando para um arquiteto de relacionamento. Então, eu faço um briefing com a minha equipe sobre como vai ser esse projeto. Aí a equipe a gente começa a discutir, eles começam a pensar as ideias e tudo mais. E eu mando para o meu arquiteto de relacionamento. Esse meu arquiteto de relacionamento, ele vai ser um canal entre mim, o cliente e a equipe. Aí, esse relacionamento é interno? É interno. Sim. É interno. Então, quantos assim, tem na equipe lá? Hoje a gente tem 7. 7. Bastante gente, né? 7 pessoas, né? A gente deu uma diminuída, antes a gente estava em 11, final do ano passado, mas agora a gente está em 7. Beleza. E aí eu tenho 2 departamentos lá, na verdade 3 departamentos, né? Eu tenho um departamento do design de interiores, né? Que é o departamento onde as meninas, eu tenho uma coordenadora e tem a auxiliar dela que faz toda a parte de maquete, de criação, que a gente chama equipe de criação. Sim. E depois disso a gente passa para o cliente, mostra as ideias e tal. Mas vai afinando o projeto. Vai né? afinando. Aí depois, afinou, o projeto é esse, aí a gente vai para equipe do executivo, né? Que eu tenho um coordenador de executivo, do projetos executivos, que aí faz o projeto, que é aquele que a gente vai para obra, né? Aí, de fato, aí nisso, na hora que chega no executivo, aí começa, volta pro Samuel. Que aí vocês entregam o orçamento ou faz só administração? Como funciona? Bom, vamos aí lá. Depois que o projeto redondou, o cliente foi lá, bateu o martelo. Poucas vezes eu passo durante o processo criativo junto com o cliente, mas em algumas dúvidas técnicas de engenharia ou de execução. Até para poder ajudar também, alguma coisa que seja mais econômica ou mais viável, né? Mais uma solução na engenharia, mais relacionada ao... A gente foca mais nisso, mais no tempo ou numa facilidade, né? E sempre focando mais no tempo, né? Ou alguma funcionalidade da engenharia. Mas eu entro muito pouco durante todo esse processo. Quando o projeto está em vias de ser entregue ao executivo, dependendo da necessidade do cliente, eu entro novamente para saber se o cliente necessita de algum serviço adicional. Porque aí a gente pode entrar desde apenas o acompanhamento da obra até o gerenciamento total. Sim. Né? Então, a parte de orçamentária e controle de tudo isso, que aí voltaria para cá, e nisso a gente já tem mais argumentos para desenvolver um orçamento. Sim. Então, se for só um acompanhamento de obra, não tem orçamento, não tem nada. Você só vai fazer vistorias ali. Exato. A gente fornece orçamentos mais gerais, né, dos projetos, mas não teria E aí, quando você parte para a execução, você vai já chegar com material ali, tal, um orçamento de obra mesmo, bem fechado, um cronograma, tudo bonitinho. Um físico financeiro também. Eu preciso, no gerenciamento eu preciso de muitas informações, porque tem o cliente que ele tem todo o capital próprio e ele tem facilidade de dispor desse capital para construir. Sim. Tem clientes que estão em aplicações financeiras e ele fala, olha, eu preciso de D30, D90, D120 para tal e tal montante. E a gente precisa ter um cronograma legal disso. Tem outros que não. Tem outros clientes que é através de parte recurso próprio e parte recurso bancário. Financiamento, isso. E aí a gente precisa programar exatamente o que ele vai comprar em qual tempo dentro desse montante. Certo. E como que você faz a montagem? Você tem uma equipe também que trabalha em orçamento, tal, tudo? Você faz... Eu tenho uma assistente que faz e eu junto com ela trabalho bastante toda essa parte de esmiuçar os projetos. Nossa, por quê?
São muitos detalhes, meu Deus do céu. São, e eu acredito... Trocentos mil interruptores, a fiação, não sei o que, não sei o que lá. Aquela lista de material que sai nos próprios projetos gigante. Sim. Exatamente. Meu Deus, o aço. Eu gosto muito que todo mundo o trabalhe... aço, o muro de arrimo, aterro, corte. Cara, são tantas variáveis. Sim, é uma loucura. E no alto padrão, tudo isso é muito personalizado e tem um altíssimo valor agregado no orçamento, né? Não é algo tão simples, tão métrico de se colocar. Eu digo para você que, para você acertar um orçamento fino mesmo, bem complexo, entendeu? A gente tem uma assertividade Você corre até um risco ali, né? A gente tem uma assertividade de 3% no valor orçamentário, mas a gente precisa de uns 45 dias úteis para elaborar. A gente acerta. Sim. E é muito legal esse planejamento, porque todo mundo tem aquela história assim, não, mas... Mas e o material? É tanto, mas é tanto mesmo? O material, a variação, o aço subiu, quase dobrou, né, no ano passado. A gente tem uma data do orçamento. É claro. Se o cliente resolver no final de 45 dias pagar à vista, ele vai acertar, tem uma assertividade de 3% pelo menos se ele ali. comprar um material... aí tem os... porque quando tem um projeto custos. até consegue comprar tudo, né? E o cara entregar em partes. Sim. Cliente que tem recurso próprio e que isso não afeta tanto, a gente fez muito isso. Ele consegue negociar bem, final né? do ano passado. É outra pegada. Sim. Consegue negociar. E se você tem um planejamento ali, você tem um valor X. Isso aí foi comprovado. Inclusive, a gente tem até depoimentos de clientes nossos falando que a economia depois disso é uns 15%, pelo menos. Ah, com certeza. O material sobe demais, né? Então, o mercado, tal, então, tudo... o que eu falo que o importante desse planejamento é você saber o teto, o máximo que você vai gastar. O que eu vi acontecer, né, nesses últimos tempos? O cara tinha lá, sei lá, 3 milhões para fazer a casa dele e começava a construir. E ao longo desse ano que ele estava para terminar a casa, os 3 milhões já não davam mais. Então, precisava de 500 mil, sei lá, mais meio milhão, e o cara não tinha esse meio milhão. E aí, que complicava, as coisas ficavam ali quentes na obra, tal. O cara foi lá empreender e o sonho dele não está acontecendo do jeito que ele imaginou, né? Então, isso é muito complicado. Por isso que você tem que fazer o planejamento, e às vezes as pessoas falam, não vou gastar tudo isso porque meu vizinho gastou de outra forma, mas o projeto é outro projeto, né? Mas isso aí acontece muito. Não sei quanto por metro. É aquela coisa que... Você generalizar qualquer custo na obra é o pior... É um passo para você se desesperar no final. Com certeza. Não tem como você precificar a obra por metro. Mas aí a gente tem um montante mais ou menos assim, principalmente na parte de interiores, que é o valor tá mais ou menos uns 3.500 o metro quadrado, né, os nossos projetos. Em média, de interiores e acabamento. Então, os nossos clientes sabem que a gente vai fazer a casa e tal. Então, o final que ele vai gastar entre marcenaria, móveis e tal, vai ser na faixa de uns 3,5 metro quadrado. Não que seja, óbvio, continha não, mas... Ele já tem uma média de clientes anteriores. Mas aí é só acabamento, né? Só acabamento. Não, é só acabamento. A casa tá pronta. A casa tá pronta, a gente entra no acabamento. Então, é importante que a gente fale isso também nessa primeira entrevista, para a pessoa saber o que ela tá esperando. Porque senão a pessoa chega assim, não, eu tenho os 200 mil para fazer a casa inteira. Não dá, entendeu? Não dá. Então ela Você falou 3,5 aí, só o acabamento, né? Então, vamos pegar um número redondo aqui para ficar fácil, né? 500 por 3 dá 1,5 milhão só de acabamento. 500 metros quadrados. Isso para fazer um projeto... Tô fazendo uma conta redondona aqui só para colocar em números isso. Cara, e a equipe para fazer esse gerenciamento? Como que é? Você tem mais pessoas... Tem um carro, como que vocês fazem esse gerenciamento? Ou tem um empreiteiro, toca a obra, você administra tudo o que está acontecendo? Como que funciona? Eu tenho... A minha visão é importante, eu estar presente, né? Eu julgo isso necessário. E dependendo do volume de obras, eu tenho outros que eu empreito essa parte. Vamos dizer que eu empreito o gerenciamento. Entendi. Depende do volume e da localidade das obras. Você administra. E eu olho... Vocês fazem obra fora? Sim. Não, onde? Tem alguma... Hoje não tem nenhuma
rolando fora que eu me lembro. Né? De execução, não. De projeto tem. De projeto tem Você tá falando de projeto ou de execução? De execução hoje. Eu acho uma loucura. Não, mas existe. O Ricardo Puccini, por exemplo. Cara, o cara tem uma obra lá em Minas Gerais, a outra eu não sei aonde, vai fazer um imparativo. Falo, Mas cara, é fácil como você faz isso? Se você gerenciar, é fácil. Você tem que ter pessoas que saibam a linguagem digital, o mesmo tanto que mão você... de obra boa também, né? Porque, nossa senhora, Sim, senão você tá lascado. Mas você tendo uma pessoa que tire foto sempre que vá, faça os vídeos mostrando os pontos corretos e que te reporte diariamente o que está acontecendo na obra, pessoas responsáveis para isso não tem. Mas e a administração, a compra? Hoje em dia é tudo online. Tudo online. Então aqui no escritório gerencia essas obras. O escritório tem uma galera ali fazendo orçamento, comprando. Só para isso é muito fácil. Sim. Não, inclusive hoje a gente está sem obra fora, né? De administração de obra fora. Mas os nossos clientes não moram aqui no país, né? 3 obras que a gente está tocando agora, o cliente mora fora. Mora fora. Sim. Então, tem um cliente que a gente conheceu outro dia, né? Que a mãe dele veio para ver. Tem um que eu ainda não conheci. Que bom, hein? Tá acabando a casa, eu ainda não conheço. Então, assim... Na onde é? Do quê? Desculpa. Essa obra. Aqui em São José. Aqui em São José? Aqui em São José. Aqui no Urbanova, ainda não conheço. Uma do Urbanova é uma casa em estilo, né? O Samuel gosta muito de estilo. Você falou do estilo, né? Que você tem executado bastante obras. Conta aí um pouco do estilo. Onde você começou, como é que foi essa história do estilo? Eu acho que o estilo foi uma paixão e uma proximidade pelo aço aeronáutico. Sim. Então, como ele é muito parecido, eu via muito a facilidade. Porque você não sei que é meio idiota isso, mas você não concreta um avião. Sim. Mais leve e tal. Aí, se você vai, por exemplo, em materiais para fazer um avião barato, né? Seria de madeira. A madeira para você esculpir. Eu acho que foi por isso. Mas eu acho... vendo o desperdício e com o artesanal, com o burro, que é o sistema construtivo do concreto, para ser bem sincero, eu vi no aço uma facilidade e uma tecnologia agregada muito boa. Assim, excelente. Só que o aço pesado em si é muito suscetível a falhas. Porque você tem que fazer ele confiando puramente no projeto, até chegar a obra e instalar. Normalmente são equipes diferentes e ocasiona muitos erros de execução. Pelo menos é o que eu vejo. O aço pesado, você diz aquela viga W e tal. Sim. Então, assim, eu vi e muita coisa relacionada ao concreto armado em si. Tá muito caro também, né? O aço tá... Eu não vou olhar pelo custo, porque o steel é mais caro que o aço. Do aço pesado. Sim, mas o steel é mais caro que... Numa obra, o steel é mais caro que uma casa de aço pesado. Fazer em steel frame. Não sabia. É mais caro. Então, assim, o que eu vejo você tem uma tecnologia que você chega para a obra com precisão menor do que milímetros. Você tem uma tecnologia que você chega na obra com melhor isolamento acústico, um desperdício pode se considerar quase zero. Né? Sim. Coisa de 100, 150 caçambas de entulho, você reduz para a parte do steel. Né? A parte de consumo de água... A montagem é muito rápida, né? Porque ele já vem todo pré-fabricado ali, no caminhão. Aí você manda o projeto de arquitetura para a fábrica, negocia lá o steel, fechou, manda para a fábrica, vem um caminhão já com todos os montantes, né, das paredes. Essa última obra nossa de steel foram 303 metros quadrados de um sobrado construídos em 27 dias. Fora mais uns 5 dias de acabamento só. De detalhezinho, mas foram 27 dias trabalhados. Certo. Você construiu um sobrado. Você chega e já está entrando nos acabamentos. Tá no terreno e já está comprando piso, revestimento, as coisas, porque já vai começar, né? Então é muito gostoso. O que, assim, o pessoal do Brasil não estava muito acostumado com isso, né? Pô, vai fazer aquela casa de OSB, a parede vai desfazer, vai molhar, vai umedecer. Esses nossos clientes eles são americanos, né? Eles moram nos Estados Unidos. Então, sim, estão acostumados já, né? A gente começou, a maioria das coisas que a gente fez de steel ou foi em São Paulo. O primeiro projeto que a gente fez em steel foi numa balada. Foi. Uma balada lá em Santo Amaro, em São Paulo, que a gente fez toda a parte de steel. E os outros clientes foram clientes ou de São Paulo ou clientes fora, né? De fora mesmo. São clientes de fora. Então, assim, a gente não tem no interior a gente não tem essa mentalidade, né? Que o steel também é bom. Sim. Né? É que, na verdade, o Brasil não tinha norma.
E aí não tinha norma, ninguém sabia como fazer ou não se arriscava a fazer por conta. E também a Caixa Econômica Federal não financiava o imóvel. Não financiava, né? Se não me engano, caiu de novo e não financia mais, se não me engano, em estilo. É. Porque tinha entrado para financiar 2018, a Caixa tinha homologado. Porque parece que saiu uma norma, tal, tudo, e aí... Tem toda a BNT do estilo. Já faz um tempo, né? Tem 2 expoentes muito bons, um em São Carlos e um no Sul, acho que é Santa Catarina. Sim. Eles são muito bons, contribuíram para as normas e para cursos livres até eles têm. Tem um curso muito bom na Federal de São Carlos, se não me engano, para a parte técnica do estilo. Mas assim, o grande problema que eu vejo não porque o cliente que vai construir de estilo é o mesmo cliente que poderia construir de concreto armado. Está mais na cabeça da pessoa ou ele não tem a possibilidade de se descapitalizar tanto no começo da obra, por causa da compra do aço e na compra do material. Você compra praticamente a casa à vista, né? O aço, antes dele sair da fábrica, ele tem que ser integralmente quitado. Sim. E hoje em dia a gente está falando em torno de 200 mil de estilo, né? Fora o resto. Só do aço leve do estilo para uma casa. E quando você começou a fazer essas casas em estilo, você teve... mão de obra? Onde é que eu vou achar essa mão de obra? Eu acho que mais importante é a gestão. Você ter a gestão do estilo e a instrução do estilo, ela é mais importante. É óbvio, existem cursos que capacitam os montadores. Isso é importante você verificar e validar. Porque assim, um errinho no estilo, que você erre 2, 3 milímetros, que no concreto armado o pessoal fala, né? No reboco conserta. Sim. Deixa o cliente gastar à toa, né? Mas no reboco conserta. No estilo, um errinho desse, você tira a casa do esquadro lá em cima. Então, você começou com um erro embaixo aqui, no diâmetro oposto aqui, na diagonal oposta lá em cima, você vai tirá-la totalmente do esquadro. Então, assim, você precisa ter ferramentas de verificação, de validação, né? Verificar se está no esquadro, se está no nível. A construção é totalmente profissional ali, né? negócio, o nível de profissionalismo ali é... Sim. Excelente, né? O pessoal que executa, né? Mas você tem que ter uma pessoa... A instrução... A instrução é importante. E o gerenciamento da obra é muito importante. Enquanto a minha presença, por exemplo, que eu gosto de estar presente em etapas importantes. O concreto armado são semanas de distância entre uma visita importante e outra, mesmo que eu vá mais. Mas são semanas de distância que tem umas tomadas de decisão. Sim. O estilo tem semana que é todo dia. Claro, porque você monta a casa em 30 dias ali, né? Então, assim, tem semana que todo dia tem uma tomada de decisão muito importante. E mesmo em alguns vãos ali, ele pega um aço pesado, né? Não, tem como fugir. Para residencial, hoje em dia, tem como fugir. Você foge... se a fábrica... Uma treliça ali... Você consegue fazer umas vigas treliçadas com aço, em vez de 92 milímetros, 135 do estilo. Sim. Então, você consegue fugir. Do aço pesado. É ruim a compatibilização aço pesado e aço leve. Mas a maioria das pessoas pensam, né? Que precisa do aço pesado, mas não precisa. Mesmo que você tenha que assim, tem alguns projetos que eu fiz de steel, não o projeto do steel. O radier, esse tipo de coisa, e tinha algumas vigas de aço pesado nesses projetos, né? Por isso eu perguntei isso. 5, 6 metros em balanço... Você tendo a possibilidade de modular a alma do estilo, você consegue fugir do aço pesado. Isso sai caro. E a própria fábrica já manda o cálculo para você, o detalhamento? Sim. Você manda, quando você fecha um orçamento, está tudo incluso ali? Sim, já está incluso. Na verdade, dá para você separar a fábrica do calculista, né? Eu acho isso, dependendo do tipo de compra do cliente, importante. Né? Mas a gente sempre se preocupa e foca em compatibilizar com a parte da arquitetura. Entendi. Mas assim, não é um pouco complicado você separar a fábrica do calculista? Porque talvez a fábrica tenha um interesse, aí vai ficar falando do outro ali, mas o calculista é assim, a fábrica fala então, não, mas o pessoal quer falar. A gente tá aqui, a gente faz, o nosso gerenciamento é essa intermediação. Essa complicação. Essa complicação entre o cliente e o fornecedor. Então, a gente está aqui como advogado. Então, a gente está vendo ali... O nosso único interesse é que esse projeto dê certo. Quem faz projeto de steel aí?
Aqui na região tem alguém que faz? Olha, ultimamente eu não trabalhei, não. Pessoal lá do sul, né? O pessoal do sul é um pouco mais especializado. Que mexe com estilo e tal. Tem o pessoal tudo. do interior de São Paulo lá por causa do curso da Federal de São Carlos também, que é bom. São Carlos, né? É porque assim, o que eu vejo ser bom no projeto de estilo? Primeiro, seguir o projeto arquitetônico. Isso é pré-requisito, porque... Sem qualquer projeto. Não tem como. Eu vou falar, não, vamos fazer de estilo, mas agora vamos fazer isso aqui, vamos mudar isso daqui. Não, tem que seguir o arquitetônico. Claro. Ponto. E aí muitos gostam, isso também acontece no concreto armado, gostam de jogar num programa e tirar a solução do programa. Não é criativo estruturalmente. Certo. Não tem essa criatividade, esse trabalho manual que eu acho importante. Então, você ser criativo, modular diferente os painéis de montantes, eu acho isso muito importante. Você seguir a risco o projeto arquitetônico e ser criativo no descarregamento do peso. Sim. E o projeto de hidráulica, ele é diferenciado, né? Não é comum quando você trabalha no estilo. Não é recomendado. Não é recomendado, né? Você usa aquela tubulação PEX, né? Isso, aquela tubulação flexível. Isso. E os projetos de PEX, quem tem feito para vocês? Ou fabricante manda o projeto? Como é que funciona? Nunca fabricante. Nós não gostamos, principalmente quando a gente está, o que a Jaqueline falou, né, do gerenciamento. Você deixar mais pessoas trabalhando juntos em cima da mesma coisa, seja o fabricante, o executor, o projetista, a gente encontra a melhor solução do que o fabricante tem. Só que ele não vai colocar no projeto só porque ele quer vender. Do executor, ele não vai fazer o projeto ou vender aquilo porque é mais fácil para ele executar. E o projetista. Então, você interligar e ser o maestro disso é muito importante. Então, assim, numa casa de steel, que é o que gere mais pessoas diferentes, a gente trabalha em média com 14 pessoas autônomas ou empresas. E a gente orquestra todo mundo. Uma vez só ali, né? Sim. Todo mundo. E isso que é o bonito, porque cada um tem um ponto de vista e nós estamos ali, como a Jaqueline falou, defendendo o cliente entre esses 14 opiniões, entre cada um querendo puxar a sardinha pro seu lado. A gente tá ali defendendo Nem o quê? fala esse negócio de puxar a sardinha pro lado. Mas todo mundo vai Quando querer. chega na construção civil, você fala assim, não, aí você vai lá, tem um problema aqui. Aí o gesseiro fala, não, é o encanador. Aí o encanador fala, não, é o eletricista. Não, o pedreiro que não assentou o bloco direito. E sempre acaba com o pintor, né? Acaba no pintor, né? Começa lá no tijolo, acaba na pintura, né? Não, é bem mas assim a gente mesmo. faz tudo isso pra gente defender, de fato, o cliente e o orçamento do cliente, esse planejamento, né? Em primeiro lugar, assim, o projeto e, em segundo lugar, o interesse do cliente. Exatamente, porque assim, dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. É muito mais fácil pegar o fornecedor de madeira e falar para ele fazer, já faz exatamente isso. Só que ele vai pegar o que ele já tem disponível lá para ele vender. E eu tô vendo alguma outra solução que seria melhor, entendeu? Aí isso que acontece. Se eu não tiver esse trabalho, isso que pode acontecer de subir o orçamento, estourar, não conseguir fazer. Então, eu enxergo até fazendo essas obras em steel, cara, que é o orçamento é muito mais assertivo, com certeza. Porque foge um pouco desse time de obra. O cara vai lá, monta a estrutura em 35 dias e, o cara já tem que ter bala já para entrar com os acabamentos logo na sequência ali, entendeu? Então, também, como se diz, o cara vai construir a casa, o dinheiro tem que estar inteiro, né? Porque é uma aplicação direta ali. Sim, exatamente. Vai bem rápido. Mas não é só em construção de steel, não. A gente é bem assertivo também na parte do... Concreto. Não, do concreto. A gente não toca concreto, né? Não? Na parte do acabamento. Não sabia. Não, a gente toca concreto. Na verdade, a gente não faz... Ele ficou olhando ali. Não toca concreto aqui. Deixa eu falar que eu não tô mais em algumas aqui. Não, a gente não orça. A gente não faz esse orçamento tão fino no concreto igual a gente faz no steel, né? Não é tão fino assim. Sim. É ou não é? Você me corrige. Olha, peraí que eu vou apartar aí, gente. Vou apartar aí o negócio. Não é tão fino igual do steel. O que muda, eu acho, tecnicamente falando, o que muda é o BDI. Sim. O BDI muda muito. Agora, na parte de acabamentos, piso, revestimento, louças e tudo mais, isso aí a gente acerta 100%. Deixa eu fazer uma pergunta. Do que você começou, né? Você começou sozinha, depois ele era
tava lá dando uma aula, tal, não sei o quê, e depois ele entrou. Quando você começou, como é que era o escritório? A gente fazia tantos projetos por ano, e como vocês estão agora? Gente, Dá um comparativo do início pro atual. Nossa, como eu comecei meu primeiro escritório. Você quer saber mesmo? Meu primeiro escritório. Juro. Primeiro escritório. Lá na casa da sua mãe. Não Tô foi na brincando. casa. Não foi. Não Tô foi na casa brincando. da minha mãe, cara. Foi do lado de um açougue, com a mesa de jantar da minha mãe. Os meus amigos na época me ajudaram a levar as coisas lá. E eu prestava serviço de kit acabamento para MRV. Que é isso? É um kit. Kit acabamento. Kit acabamento, que é assim, a MRV fazia as casas e quem comprava a casa já podia escolher Com acabamento? o acabamento. Aí Você pegou um nicho ali, pô. aí Vou fazer um monte. Eu fazia isso Os projetinhos ali para projetinhos para pras eles, casinhas. né? Mas na verdade assim, nossa, é o que vinha da MRV e tal. Maravilha. Aí Era o que tinha, tá bom. Era o que tinha, nossa, eu E aí, sou depois? muito orgulhosa disso, agradeço muito, assim, essa oportunidade. Aí depois, uma outra coisa que eu sou, assim, foi a oportunidade da minha vida mesmo, foi quando eu tava, eu tava estudando ainda, esse meu primeiro escritório. Como eu já era formada em design de interiores, então por isso que eu já trabalhava. Já dava para fazer uma coisinha ali. Sim, já era habilitado para trabalhar. Beleza. Aí eu tava no meu último ano, uma amiga falou que estavam precisando de um gerente de obra numa obra ali em Jacareí. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá ver o que é. Aí era a obra da Rede Novo Tempo, dali, você conhece a Rede Novo Tempo? Enorme. Sim. Na estrada para Guararema lá. Sim. Muito grande. Então, aí eu tava no último ano e eles estavam fazendo a expansão do primeiro galpão, sabe? Era uma coisa pequena. Aí eu falei assim, não, quer saber? Eu vou encarar essa. Aí eu ia, ficava lá no meio da obra. A construtora que tava tocando é uma construtora de Santa Catarina, de Nova Trento, Santa Catarina. Chama Dalcentro Engenharia. Ela precisava de alguém aqui, um gerente de obras. Sim. E me chamou. Eu aqui, desse tamanho, 1,5 m e tal, tocando. O pessoal fala, o que essa baixinha aí? Exatamente. A chefona chegou aí. E eu não sabia muita coisa. E eu sempre fui muito sincera e falei, não sabia, tô começando. Eu sei isso. Falando, não, a gente vai entrar aqui e tal, você ajuda. Aí ele foi, me largou lá e falou, se vira. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Falei, tá bom. Fogueira, né? Mas aprende, né? Foi. Nossa, eu chegava em casa com 2 metros de altura, de tanto barro que tinha no meu... na minha bota. Ai. Olha, aconteceu tanta coisa. Mas já era casada? Já era casada. E apanhado do Samuel, né? Pô, você Apanhado do Samuel, eu apanhei em obra. Ixi, é mesmo? Apanhei em obra de servente, porque eu fazia os pagamentos. Vinha uma lote para mim de Santa Catarina, que eu tinha que fazer os pagamentos em dinheiro. Fazer em dinheiro. Que perigo. E de achar que tá errado, eu falar alguma coisa, eu apanhar mesmo. Já derrubaram uma parede em cima de mim, porque eu falei que a parede estava errada. O cara falou, errado, então tá. Derrubou em cima de mim, eu fiquei um tempão com o braço aqui, o cotovelo zoado. Já derrubaram concreto, um negócio de concreto. Pô, isso nunca aconteceu comigo. Comigo, é porque assim, Luiz... Já quiseram me bater, mas não... É que assim, o que acontece? Normal, né? Então já aconteceu muita coisa comigo. Então eu ralei... Aquele pedreiro machão, aquele... Eu várias vezes pensei em desistir. Eu falei assim, eu não vou desistir porque eu tô aprendendo demais aqui. Eu colocava assim em mim e falava assim, olha, depois que eu fizer isso aqui, eu faço qualquer coisa. Eu vou ficar até o final. Vou ficar até o final. E assim, o que acontece também? Eu sou baixinha, tenho 1,5 m. Como é que eu vou falar com o povo, entendeu? Mas não pode ter medo, né? Então, o grande problema é esse, que eu não tenho medo. Então. Aí eu chegava falando, aí as pessoas são mais, assim, machistas. O que você tá falando? Sim. Então, acontecia disso, mas mantive. Acho que melhorou bastante também, né? Porque hoje em dia as pessoas escutam mais. Pode ser. Aí, o que aconteceu? Com isso... Antigamente, você falava qualquer coisa, o pedreiro achava que ele era sabe tudo, tal. Tudo. Bem complicado isso. E assim, aí com isso... E gente assim tem que demitir. Verdade.
Eu fui assim... Muito perigoso. Eu fui conversando, os clientes estavam todos juntos ali, eles foram gostando muito, porque eu tava ali, eles já sabiam tudo. Eles falaram assim, Jaque, a gente vai fazer a parte dos estúdios agora. E eu quero que você projete. Você já projetou uma TV? Projetão, hein? Eu falei assim, não, nunca projetei uma TV. Eles falaram assim, então nós vamos ensinar você como fazer TV. Então eles foram, me levaram em algumas emissoras de TV, me ensinaram, né, como projetar. Projetei o prédio dos estúdios e depois disso eles falaram, já fez rádio? Eu falei, nunca fiz. Então eu vou ensinar você. Me ensinaram. Hoje eu faço todos os rádios, desde a sede de Belém, Da Novo Tempo mesmo. Da Novo Tempo. É grande, né? É grande. De Belém, de Salvador. A gente tem 23 Nossa, eu não sei quantas rádios eu rádio tenho. mais ou menos. E depois disso tem todo aquele complexo que você viu, todo aquele projeto fui eu que fiz. Foi a gente que fez. E a parte de interiores também. E hoje eu tô fazendo também um projeto da outra Rede Novo Tempo em Cachoeira do Sul. Então... Nem sei onde é Cachoeira do Sul é Rio Grande do Sul. Uhum. É uma outra central de estúdios lá. Uhum. Então, eu me aprofundei muito e foi muito legal, que foi uma oportunidade... Por isso que eu falo que é uma oportunidade que eu tive na minha vida. Sim. Tive uma oportunidade maravilhoso, hein? Que eu, nossa, apanhei demais, né? Mas eu falei assim, não, eu vou manter firme. E isso me deu um know-how muito grande, né? Uma experiência muito grande. Aí, com isso, eu te falei, depois disso eu vou fazendo qualquer coisa. Não que eu faça tudo, né? Sim. Mas a gente vai tocando aí. E hoje, graças a Deus, a gente tem bastante projeto. Né? Depois disso, montei o escritório de fato em 2013, sozinha. Sim. E 2006... E aí você vai fazendo nome no mercado, tendo mais projetos, placas nas obras, sim, tal, tudo. Sim. E até que você trouxe o marido, né, para fazer junto com você, tocar as obras, tal, tudo. Isso, em 2016 ele entrou e a gente tá junto até hoje. A gente tem em média... Fica em andamento, mais ou menos assim, uns 25 projetos em andamento, em suporte fica um pouquinho mais, né? Que a gente ainda fica um tempo de suporte. Mas a gente tem... Bastante. Tem um fluxo bem legal de projeto. E a gente Show tem uns projetos que tem uma metragem grande, né? Principalmente corporativo. Então, é bem interessante. Então, assim, tudo tem um porquê. A gente dá uma ralada antes, mas no final... se não ralar, não chega lá, né? Não tem graça. Não tem graça, exatamente. O pessoal fala que não existe vitória sem luta, entendeu? Não é verdade? Então, é basicamente isso. Beleza. Nossa, parabéns aí. Ó, Samuel falou que tava com vergonha, que não ia falar, não sei o que. Falou pra caramba. Quando a técnica é mais fácil, né? Então, é um assunto que você domina. Eu falei, não fácil. Tem erro, é só um bate-papo ali e tal. Uma coisa muito tranquila, né? Bacana. Foi... show de bola, acho que vocês falaram bastante aí, mostraram sobre a Fumagalli, né, da onde vocês vieram, né, de como vocês são. Parabéns. Legal. Beleza? Beleza, vou fazer até uma leitura de vocês aqui, do Samuel, né, e da Jaqueline. Jaqueline de São José, cresceu ali, Motorama, depois foi pro Irá. Não. Não? Como é que foi? Errei? Vila Industrial. Vila Industrial, É. Não sei, é perto lá para aqueles lados. Depois foi lá pro Irá, o pai construiu uma casa e se apaixonou pela construção. Foi fazer ali um curso de design de interiores. Depois começou na carreira, já estudando arquitetura, trabalhou em diversos escritórios. Aprendeu bastante naquela obra lá. Tomou até uma paredada na cabeça. Você viu, né? Mas tudo valeu a pena, não foi? Sim. Fantástico. Samuel veio lá do São José do Rio Preto. Ribeirão Preto. Ih, tô ruim hoje, hein? Eu devia ter anotado aqui, que eu não anotei, é o erro. Vou falando aqui da boca, né? Ribeirão Preto, fazer ITA, né? Projeto de avião. Vou pra NASA, vou não sei o quê. Acabou saindo lá do ITA, terminou engenharia civil. E eu falei, você tem uma pegada acadêmica, adivinhei, né? Você tava dando aula ali e tal, cabeção. Mas legal, acabou encontrando a Jaqueline aí no caminho, formaram esse casal lindo, maravilhoso.
e juntos estão tocando a vida aí. Parabéns. Amém. Obrigada. Fumagalli. E quem quiser encontrar Fumagalli, como é que faz? Rede social? Sim, pode internet, procurar. Sim, como que é o... Você procurar Fumagalli Arquitetura, @Fumagalli Arquitetura no Insta. No Insta? Isso, a gente tem Show. o site, fumagalliarquitetura.com. Uhum. Temos... Acho que só, né? Facebook, YouTube. A gente tem Facebook, tem o YouTube. Insta hoje é o mais... Mas é procurar. É o mais procurado, né? Essas redes também. A gente Show de tá bola. Beleza. E estamos lá também. Tem projetos que eu estou fazendo para vocês aí. Estamos aí. Logo depois a gente já começa a reunião aqui, ó, do projeto. Precisando só dar uma ligada aqui. A gente legal. tá fazendo aí para vocês também. Legal. Valeu. Obrigada aí pela oportunidade. Foi muito legal. Se quiser agradecer, conversar. pode falar para essa câmera aqui. Agradecer. Samuel. Então, Ó, eu vou agradecer mesmo. Jaqueline encerra. Você começa? Lúcio, eu agradeço o convite. Show. Obrigado. Agradeço até por deixar à vontade. Sim. Que eu, como fico nos bastidores, a Jaqueline quer mais a presença. Mas né? é tranquilo, né? É tranquilo, eu agradeço o convite, o bate-papo e toda a oportunidade, a todos que estão aí. Agradeço bastante. Beleza. Jaqueline. Bom, eu agradeço Samuel, tá? Por você... Me aturar. Não é por mim. Eu sei que não é fácil, né? Mas assim, por você ter vencido esse medo aí, essa vergonha e feito, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. E foi muito bacana também essa oportunidade que você deu pra gente, porque a gente tá aqui trocando ideias sobre o nosso negócio. Exatamente. Então foi gostoso estar aqui com o Samuel, meu marido, meu sócio. A gente relembrar a história também, relembrar, né? É gostoso isso, né? Porque às vezes a gente só vê o pra frente, que a gente quer lá na frente, mas a gente esquece de onde tudo começou, né? Então a gente não pode esquecer, a gente tem que saber sempre de onde a gente veio. Beleza. Então, mas muito obrigada mesmo pelo convite. E é isso, estamos aí. Show de bola. Gratidão. Então, Samuel, Jaqueline, valeu, galera. Até o próximo episódio do nosso querido ManzaCast. Valeu.